Isso aconteceu comigo lá em 2014, quando eu viajei com a minha mãe para Belém. Fomos só nós duas nessa viagem e a gente ficou na casa de um tio meu que fica na capital mesmo. Geralmente eu vou pro interior, mas dessa vez a gente ficou na capital. E a casa dele é de 3 andares, tá? Na época já tinha finalizado a construção. E a gente ficou nesse segundo andar, no quarto onde não tinha porta. E esse quarto dava de frente para a escada do terceiro andar. Toda noite, quando eu e minha mãe íamos deitar, eu sempre escutava passo no corredor. E eu achava aquilo normal porque tinha muita gente na casa. Então eu nem esquentava. Só que foi passando o tempo, foi passando os dias, e eu comecei a perceber que esses passos no corredor geralmente vinham de um corredor vazio. Ou seja, não tinha ninguém acordado, então não tinha muito sentido. E aí, além desses passos ficarem ecoando naquele corredor, eles iam em direção ao terceiro andar, o que era muito estranho, porque o terceiro andar da casa, até hoje, ele é inativo, tá? Lá não tem nada, não tem móveis, não tem nem lâmpada. E a única coisa, né, que tem lá de serventia é somente um varal para estender roupa. Um dia, enquanto eu estava tomando café com a minha tia, ela soltou a seguinte informação: a tua prima é muito medrosa, hein? Toda noite eu tenho que desligar a luz e a televisão, que ela deixa ligada. Eu não sei do que ela tem tanto medo. Na hora, eu quase respondi: eu sei, tia, do que ela tem medo. Mas eu decidi não falar nada, eu decidi guardar para mim aquela informação. Porque geralmente as pessoas se sentem um pouco ofendidas quando você fala que tem uma coisa ruim na casa delas. Então eu fingi que eu não sabia também o porquê e deixei o assunto para lá. Passados dias, aquela coisa no corredor começou a correr. E aquilo começou a dar muito medo. Até que teve um dia que aquilo começou a parar na porta do meu quarto, onde eu ficava com minha mãe. E como eu disse pra vocês, esse quarto não tinha porta. A gente colocava no máximo ali um paninho, mas fazia tanto calor que às vezes a gente deixava aberto para ventilar, para entrar um ar. Aquela coisa ficava parado, né? Ficava em pé, observando eu e a minha mãe dormir. Até que aquilo passou de ficar na porta para entrar no quarto. Teve um dia que ele arrodeou a minha cama e ele ficou parado bem assim na minha frente do meu rosto, na direção do meu rosto. E eu vi as pernas dele, eu senti aquele negócio parado me olhando. E o pior é que eu chamei a minha mãe na hora, porque eu fiquei com medo, e eu percebi que ela também tinha sentido aquele homem, e o pior, ela estava apavorada e estava tentando dormir. E eu lembro que eu falei assim: mãe, a senhora tá acordada? E ela disse: não é nada, vai dormir. Até que teve um dia que do nada deu um clarão dentro do quarto, só que não tinha nenhuma luz ligada. Então eu abri a janela para ver de onde estava sendo refletida aquela luz, e também não tinha nenhum holofote, nenhum refletor, nada que estivesse refletindo aquela luz para dentro do nosso quarto. Mesmo que tivesse aquela luz sendo refletida, ainda assim não ia fazer sentido, porque a gente estava no segundo andar da casa. E a casa da frente, né, o nosso vizinho, ele também era de 3 andares. Então se tivesse luz, era para estar bloqueando e não iluminando daquela forma. Então eu vou até deitar. E quando eu olhei para fora do quarto, eu vi aquela luz refletindo o início da escada para o terceiro andar. E nele tinha um formato, tinha a silhueta de um homem na parede. E aquilo foi muito estranho e do nada começou a me dar um desespero muito grande. E então eu simplesmente me embrulhei dos pés à cabeça, porque eu não queria ver mais aquela sombra. Quando foi no dia seguinte, eu peguei a lanterna do meu celular e refleti da mesma forma como eu vi na noite anterior. E eu queria saber, na verdade, se o que eu tinha visto tinha sido um vulto mesmo, ou se já era uma sombra, uma mancha que tinha no cimento da parede e eu não tinha percebido antes. Realmente não era mancha e sim o vulto. Eu decidi mesmo assim não contar nada pro meu tio e nem pra minha tia. Ok, as minhas férias acabaram e eu e minha mãe arrumamos nossas malas e voltamos pra Brasília, que é onde a gente mora. E eu contei pro meu pai, eu falei: pai, você não vai acreditar.
eu vi isso e aquilo lá na casa do tio. E aí meu pai me deu uma informação que eu fiquei assim em choque. Ele falou o seguinte: você sabia, né, que um homem morreu eletrocutado lá? E eu não sabia, gente, sério, eu não sabia. Na época, eu entrei no Diário do Pará, tá? Que é um portal de notícias lá do estado do Pará, lá de Belém. E realmente tinha lá a reportagem de um senhor, eu esqueci o nome dele, que ele estava fazendo um serviço na laje do meu tio, no terceiro andar, que na época ainda estava em construção, e havia chovido muito. E o meu tio falou para ele tomar cuidado, e ele disse que não tinha problema, que já estava acostumado e sabia como operar as coisas. E aí acontece que um dos maquinários dele estava com o fio desencapado e ele não viu. E esse fio estava em contato com uma poça de água nessa laje. O que aconteceu? Ele acabou entrando em contato com esse fio e tomou uma descarga elétrica muito forte que fez ele ir a óbito. E infelizmente o espírito aí desse senhor tá lá nessa casa, nesse terceiro andar. Isso explica o porquê que eu vi aquele clarão. Foi uma referência à descarga elétrica que esse senhor tomou. Infelizmente, eu não achei a matéria para mostrar aqui para vocês. Eu acredito que por ser muito antiga, eu acho que isso aconteceu em 2010, 2011, eu não consegui encontrar, tá? Mas eu gostaria de deixar o meu respeito e meus pêsames para a família desse senhor, até porque essa história aqui não tem o intuito de desrespeitar a imagem dele e somente de informar. Há um tempo atrás aconteceu uma coisa muito estranha aqui na minha casa. E assim, pra mim que passou por isso, minha mãe e tal, meu pai, a gente sabe que não foi ladrão, sabe? Foi uma coisa muito estranha. Então eu vou contar pra vocês como que foi, tá bom? Bom, a gente chegou em casa, foi dormir, meu pai foi pro quarto deles e eu fui pro meu. E nesse dia em específico eu tranquei a porta do meu quarto, não sei porquê, porque eu sou acostumada a dormir com a minha porta aberta e nesse dia eu fechei ela. Eu sou uma pessoa que não dorme cedo, então era 2 e pouco, quase 3 horas da madrugada. Aí que começou as coisas estranhas. Primeiro eu ouvi um barulho na janela da sala, só que foi só tipo uma batida, sabe? Não como se estivesse tentando abrir, foi só meio que uma batida. Nisso eu nem liguei muito, eu só ouvi que tinha feito um barulho e tal, e fiquei de boa, porque eu já sou acostumada com esses negócios de fazer barulho no meio da madrugada. Às vezes faz uns barulhos mesmo, eu pensei que pudesse ter vento, enfim. Beleza, continuei vendo minha série, nem tava lembrando dessas coisas. Quando de repente eu comecei a ouvir um barulho na minha porta. Ai, gente, que olha. Sério, eu até me arrepio, gente, foi muito horrível. Eu comecei a ouvir um barulho na minha porta. Foi como se tivesse alguém raspando a unha nela, sabe? Foi muito, assim, horrível. Foi raspando real, assim, na porta. E daí, sim, eu comecei a entrar em desespero. Quando eu fico, assim, desesperada, eu não consigo levantar, eu não consigo reagir, eu não consigo fazer nada. A única coisa que eu fiz, eu tava dura, né, com o celular na mão. Eu só comecei a mandar um monte de mensagem pra minha mãe e ela não respondia, eu comecei a entrar em desespero. Até que eu comecei a ligar pra ela, ela atendeu. E eu falei, mãe, tem alguém na sala, tá fazendo barulho. Ela já começou a ficar desesperada também, né? Aí eu lembro que meu pai saiu do quarto dele, veio aqui no meu quarto, acendeu a luz, começou a acender a luz da casa inteira. Olhou o quintal, olhou tudo, gente. Eu fiz ele olhar embaixo da cama, no quartinho da bagunça, dentro de guarda-roupa. Sério, eu olhei em tudo. Eu fiz ele olhar em tudo, tudo, tudo. Porque se tivesse algum ladrão dentro de casa, você já pensa, né? Então eu fiz ele olhar em tudo. Olhou também do lado de fora, em tudo, gente. Então se tivesse alguém, não estaria mais, porque meu pai acendeu, olhou tudo. E beleza, eu vi que não tinha ninguém, que não tinha nada. Aí eu voltei pro meu quarto, que eu pensei, ai, talvez não fosse nada, né? Tranquei a porta, porque eu falei, se tiver alguém aí dentro de casa ou em algum lugar, eu tô com a porta trancada, tô de boa, tô salva. Deitei na minha cama normal. E aí, nisso, meu pai foi usar o banheiro do quarto dele e minha mãe também tava lá.
Quando de repente, gente, no trinco da minha porta, né, onde abre e tal, começou a fazer um barulho, assim, absurdo, sabe? De como se estivesse tentando abrir, tipo, puxando mesmo o trinco aqui da porta do meu quarto. Eu comecei a entrar em desespero, aí eu lembro que eu, assim, levantei da cama, parou. Aí eu peguei, não abri a porta do meu quarto, eu lembro que eu fiquei, assim, do lado da porta do meu quarto. E comecei a gritar, mãe, pai, é vocês, que barulho é esse, que não sei o quê. E eles não me respondiam. Aí eu fiquei quieta, eu falei assim, será que são eles zoando comigo? E aí eu ouvi um barulho, tipo, da porta do meu quarto pra cozinha correndo, sabe? Tipo, passos correndo. E daí eu lembro que na hora eu não pensei em coisa assim, tipo, ruim, sabe? Eu lembro que eu peguei e pensei, ai, com certeza foi meu pai e minha mãe que fez isso no meu trinco e saiu correr pra se esconder de mim, tipo, zoando comigo, sabe? Mas não foi. De repente eu ouvi meu pai vindo pro meu quarto. Aí ele, que foi, Bruna? Que barulho que foi esse? Não sei o que, minha mãe também, eu já tava chorando, desesperada. Aí meu pai mais uma vez olhou na casa inteira, olhou tudo pra fora, não tinha nada, gente, não tinha nenhuma pista de que pudesse ser alguém. E também se fosse alguém, não tinha como a pessoa sair de dentro de casa, porque tava tudo trancado, não tinha como ela entrar também. Então, assim, foi muito estranho mesmo. Acabou que a gente não encontrou nada. E como eu tava desesperada, né, aquele dia, eu acabei dormindo com a minha mãe, meu pai dormiu na sala. E depois que aconteceu isso, não aconteceu mais nada. Eu lembro que foi até difícil pra mim dormir. Eu não tirava aqueles passos, aquele barulhão da minha cabeça, sabe? E foi mais ou menos assim, gente. No outro dia a gente olhou melhor pelo quintal, não tinha nenhum rastro de que pudesse ser ladrão, não tinha nada assim no quintal que tivesse sido roubado, alguma coisa assim. Por isso que eu falo pra vocês, gente, que foi bem estranho, bem suspeito pra mim. Eu jamais acho que possa ser ladrão pelas coisas que aconteceram, os barulhos que aconteceram aqui. Então é isso, um beijão pra vocês. Tchau! Um dia normal, né? Era final de tarde, né? Eu cheguei da escola, devia ser umas 6 horas mais ou menos. E como de costume eu deitei na minha cama, fiquei mexendo no meu notebook. Quando do nada eu olhei pra porta, né? E até hoje eu me pergunto pra que eu fiz isso. Foi quando eu vi tipo uma mão mesmo, né? Não, só que não especificamente a mão inteira, né? Apenas tipo 4 dedos só. Totalmente pretos, né? Não era como dedos humanos, né? Era um pouco grosso, né? Bem mais grosso que dedos humanos mesmo. E eram meio deformados, né? Parecia ter tipo algumas curvas assim, né? Bom, na mesma hora eu fiquei paralisado de medo, né? Eu comecei a rezar e numa fração de segundos, quando eu percebi assim, esses dedos já não estavam mais lá. Já estava de noite, né? Eu levantei para ir no banheiro. Só que quando eu abri a porta do meu quarto, eu vi tipo uma silhueta. Era como a silhueta de um ser humano mesmo, só que de um ser humano bem magro, tipo muito magro mesmo. Tava de quatro no chão, como um animal mesmo. E se locomovia semelhante a um gorila. Né? A parte da frente um pouco mais alta que a parte de trás. Vindo na minha direção, né? Parecia que antes de eu abrir a porta eu já estava indo naquela direção, como se fosse entrar no quarto. E nisso eu fiquei completamente apavorado. Eu simplesmente fechei a porta do quarto e voltei pra cama, né, morrendo de medo, mas tipo, sem falar nada, né. Eu deitei e fiquei quieto. E essa foi a última vez até hoje, né, que eu me lembro assim, que eu vi alguma coisa. E espero também nunca mais ver, né, pelo menos nada que seja ruim. Tava sozinho em casa, jogando videogame. Tava de tarde, devia ser entre 2, 4 horas da tarde mais ou menos. Na sala tinha tipo um baú onde minha mãe costumava guardar algumas vasilhas, panelas, essas coisas assim. Quando eu vi umas batidas na parte de fora desse baú, como quando alguém bate na porta mesmo, né? Uma sequência. Eu fiquei assustado, óbvio, né? Eu comecei a rezar, né? Aí depois de um tempo, né? Por mais ou menos uns 15, 20, 25 minutos depois, tomei coragem, eu levantei, né? Fui lá olhar, mas já não tinha nada, não. E fora isso tudo aí,
Teve algumas outras coisas também, né? Por exemplo, em um cômodo que tem em frente ao banheiro, um pequeno cômodo que tem de frente pro banheiro lá, que era na verdade o antigo banheiro lá de casa. Só passava assim, né, quando tava saindo do banheiro, eu senti algo estranho lá, não sei explicar exatamente o que é, se é tipo alguma presença, alguma coisa, só senti alguma coisa muito estranha lá, né? Me dava até arrepio, né? Tinha costume de passar até correndo, às vezes, quando eu saía do banheiro, eu saía, né? Eu, literalmente passava correndo mesmo, assim, de medo. Teve uma coisa que também aconteceu, né? Uma vez que eu tava no quarto que meu pai dormia, ao olhar pra cama, né? Eu senti uma presença lá. Não tinha nada lá, né? Pelo menos eu não tava vendo nada. Não tinha nada nem ninguém, né? Mas era como se realmente tivesse uma pessoa lá, né? Alguma coisa dentro de mim, eu tinha certeza. E pelo que eu senti, assim, né? Por essa presença que eu senti, né? Deu pra perceber que não era algo bom, né? Pois me deu até arrepios. E na mesma hora eu saí de lá. Bom, mas é isso aí. Valeu. Falou. Eu tava aqui em casa, tá? Já eram, acho que quase meia-noite, mais ou menos. Eu não lembro exatamente o horário, sei que era bem tarde da noite. Um dia de semana normal. Geralmente eu durmo cedo por conta do trabalho de manhã. Só que eu tava com insônia, tava fazendo algumas coisas e fui dormir tarde. E aí eu decidi ir ao banheiro. Daí eu fui primeiro na cozinha, bebi água, tal, vim aqui no quarto, peguei minha escova de dente, né? Peguei a pasta, fui escovar os dentes, tal, enfim. E aí eu fui ao banheiro. Quando eu me sentei na bacia, eu tava de cabeça baixa e meio que levantei a cabeça assim, eu vi, gente, uma figura passando na porta do meu banheiro, tá? Ela tava passando assim de frente. De frente não, de lado, né? Ela tava passando assim na frente da porta do banheiro. E ela tava usando uma roupa clara com umas listas, umas roupas meio listradas, meio listrada, né? E aí assim, eu levantei a cabeça muito rápido, sabe? Foi uma coisa, sei lá, uma fração de segundo que parecia mais, que durou uns 30 segundos, pela visão que eu tive. É uma coisa meio estranha. Eu já vi sombra, já vi vulto, né? Mas ver realmente uma aparição eu nunca tinha presenciado. Eu fiquei um pouco arrepiada, mas eu não senti medo, tá? Eu tava de cabeça baixa, então eu levantei a cabeça, vi aquela coisa passando muito rápido, mas na minha mente parecia uma coisa meio lenta. E aí eu levantei e fiquei olhando, esperando voltar, e não voltou. Daí eu me levantei da bacia, né? Fui na direção do corredor e vi que não tinha nada ali. Saí acendendo as luzes todas da casa e saí procurando. Fui até aquela parte de trás da minha casa. Então eu passei pela cozinha, fui na área de serviço, não vi nada, essas luzes estavam acesas. E aí me veio a ideia de apagar as luzes, né? Para poder ver o que tava, sei lá, o que tinha aparecido aí na minha frente. E acabou que eu não vi mais nada. Eu apaguei as luzes, por incrível que pareça, saí no escuro procurando e não vi nada. O que eu me arrependo é, assim, de não ter pego a câmera e ter saído com ela ligada, filmando, porque tem algumas aparições que a câmera consegue detectar pra gente. É uma coisa assim meio estranha, sabe? Mas enfim, eu não consegui ver mais, não fiquei com medo, fui dormir, fiz uma oração, né? Porque quem tenha sido, seja lá quem for, eu acredito que tenha vindo atrás de oração, não para fazer maldade, pelo menos é o que eu acho. Uma outra coisa estranha, sinistra que aconteceu comigo durante esse tempo, eu tava dormindo, eu durmo muito emborcada, tá? Eu começo dormindo de lado e de repente daqui a pouco eu tô toda bagunçada já na cama. Uma vez eu me acordei até com um travesseiro no chão, toda emborcada. Troquei minha cama recentemente, que era de solteiro, né, pra uma cama de casal. Então assim, eu durmo bem esparramada mesmo. E eu tava dormindo emborcada, minhas pernas estavam descobertas por conta do calor. E meus braços também estavam fora do lençol, tá? Então eu tava lá, toda espragatada, de braços abertos. E eu senti alguém segurando a minha mão e puxando o meu braço. E na mesma hora, o puxão foi tão grande que eu me acordei. E dificilmente eu me acordo. Esse puxão foi tão forte que eu senti mesmo meu braço sendo puxado. Tanto que arrastou uma parte do meu corpo, assim. Eu consegui me mover na cama com esse puxão. E, tipo, ao mesmo tempo que me puxou, eu abri o olho. Sabe, eu não dei um pulo da cama de imediato. Eu abri o olho e tentei assimilar.
o que diabo aconteceu. E aí eu fiquei naquela coisa, tipo, eu vou olhar, eu fiquei imaginando já, gente, eu tava virada com a cabeça pra cá, eu fiquei imaginando, eu vou virar a cabeça e eu vou ver alguma coisa ali na minha frente. Mas eu não vi nada, tá? Aí me levantei mais uma vez, acendi a luz, fui dar uma olhada pela casa e não vi nada. Eu não faço ideia do que realmente aconteceu. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado, Maria Júlia, Ana, Bruna e Ramon. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nessa coletânea. Eu também gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que está sempre aqui comigo, compartilhando, deixando o like, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Forte abraço. Até o próximo vídeo.